gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito divertida pra mim, não sei se vai ser pra vocês, mas pra mim vai ser, que é reagir a 2 vídeos meus antigos do ano passado, de exatamente um ano atrás, que eu gravei aqui no canal, falando sobre os livros que eu queria ler em 2024. São 2 vídeos porque eu dividi em 2, os livros foram 20 livros no total, foram 8 de ficção e 12 de não ficção. Inclusive o vídeo de não ficção é um dos vídeos mais acessados e vistos do meu canal. Eu acho que ele tá com quase 4.000 visualizações. Foi um vídeo que bombou, assim, do nada. E aí eu vou reagir agora ao primeiro vídeo, o menor, que é 8 livros de ficção para 2024, e vamos conversar um pouco sobre como foi, por que eu não li algum desses livros, se eu abandonei, quais que eu li, o que eu achei. Então a gente vai reagir juntos aqui à Risa do passado de um ano atrás. Então vamos lá? Então vamos lá, estou aqui com o vídeo aberto. Vamos assistir logo direto ao ponto para não ficar longo esse vídeo, então vamos lá. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nossa, tava muito diferente, cara. Meu nome é Risa do Vale e hoje eu vou falar pra vocês sobre os 8 livros de ficção que eu quero muito ler em 2024. Nem sei se vou ler todos. Tava na minha antiga casa, né? A gente coloca a meta e vê no que meu antigo apartamento. Mudei muito em um ano. Assim, eu gosto de ser surpreendida, eu gosto de passar por essa experiência de ler um livro sem saber muito bem sobre o que ele é. Continua sendo assim. Autor. Eu só tenho algumas informações bem aleatórias e específicas assim que eu vou captando, que é o que me fizeram ter interesse em ler esses livros, mas eu não sei exatamente muito sobre ele. Então se você tá vendo esse vídeo e você conhece os livros que eu vou mencionar aqui, não fique bravo comigo por não saber direito ou falar alguma coisa que não é tão apurada assim, não é tão precisa sobre ele, mas é porque nossa, esse brinquinho eu perdi ele, eu gostava tanto dele. Então eu vou mostrar os livros e vou dizer o que me despertou esse interesse em ler eles. Então vamos lá, né? Já é um calhamaço, já vou começar assim, bem valente, né? Que é esse calhamaço aqui do Thomas Mann. Já começamos com o quê? Com o livro que eu abandonei em 2024. Eu cheguei até a ler esse livro, eu comecei ele, cara. Assim, eu não li muitas páginas, eu acho que eu li no máximo umas 10. Não deve nem ter chegado a isso. Esse calhamaço, 700 páginas, cara. E eu, assim, como já falei aqui em outros vídeos, né? Eu preciso criar uma estratégia para ler calhamaço, porque ler calhamaços é um desafio muito grande e é um livro que eu vou passar muito tempo nele, então eu preciso criar uma estratégia. E eu criei para esse ano 2025 uma estratégia que eu vou colocar no meu diário de leituras, que eu estou inclusive confeccionando. Meu diário já chegou e daqui a pouco eu vou gravar o vídeo aqui para vocês mostrando esse diário, que eu tô assim muito feliz, cara, eu tô muito feliz, juro pra vocês. Eu não senti essa dopamina toda de um hobby novo, assim, que te deixa super animado há muito tempo, mas enfim. E aí lá eu coloquei um desafio do calhamaço, pra ler um calhamaço. Inclusive teve um seguidor aqui, um inscrito, que comentou no vídeo passado de 5 livros pra eu colocar o calhamaço um defeito de cor, e eu amei essa ideia. Quando ele falou isso, quando eu li, eu falei, caraca, é isso, é esse calhamaço que eu vou ler, porque o que melhor do que começar o desafio com o calhamaço brasileiro? E é um calhamaço muito desafiador, então vai ser um baita de um desafio, mas eu queria mesmo algo assim que me desafiasse pra valer, pra eu ficar animada, e vai ser muito interessante. Então já vai ser esse calhamaço que eu vou escolher pro desafio. Obrigado pra pessoa que comentou, que eu esqueci agora, não vou colocar aqui. Muito obrigada, desculpa por ter esquecido o seu user, nome, etc. E aí esse livro aqui eu abandonei, coitado. Ô dó. Decadência de uma Família. Esse autor, eu quero muito ler esse livro. Eu quero muito ler esse livro. Que eu quero ler. Inclusive, ó, eu tenho esse livro aí que eu quero ler, Montanha Mágica, do Dr. Fausto. Montanha Mágica principalmente. É um autor que me desperta muito interesse. Talvez fosse até melhor eu começar a ler ele com Montanha Mágica, sabe? Que muita gente recomenda, tem livros dele que as pessoas recomendam. Mas enfim, eu acho que eu não estava interessado o suficiente nesse livro muito de sentir emoção através da literatura pra ler assim, ainda mais sendo um calhamaço, sem estratégia nenhuma pra ler calhamaço, então foi por isso que eu abandonei, deixei pra outro momento, tudo bem. É sobre. Esse tipo de leitura. Vou passar porque, né, senão esse vídeo vai ficar imenso. O próximo da lista é esse aqui. Ah, esse livro! Desculpa. Esse livro, cara, eu não só li esse ano esse livro, eu li e reli esse livro. Você tem noção disso? Eu li e reli. Em seguida, eu li ele, terminei e precisei reler logo em seguida, porque ele foi um livro que me impactou tanto, foi um livro tão fantástico, tão maravilhoso, tão
surreal de bom. Esse livro me trouxe tantas reflexões, assim. E foi um livro que... Sabe quando é um livro que você lê coisas que você já pensava, coisas que eu já vinha vendo em outros lugares, coisas que eu já vinha me interessando em várias outras coisas, que eu já vinha pensando, refletindo e buscando. E aí quando eu li nesse livro, justamente, é um livro muito psicológico e muito filosófico. E são dois assuntos que eu mais amo. E é sobre esse assunto da dualidade, né? Dessa questão de que a gente é uma coisa e outra coisa também ao mesmo tempo. Então, assim... É um negócio absurdo esse livro, e eu fiquei tão impactada por ele, e eu amei tanto esse livro, ele é tão fininho, que eu falei, não, preciso ler ele imediatamente de novo, e foi exatamente o que eu fiz. E ele vai ser um livro, cara, é um livro de cabeceira pra mim, eu acho que eu vou ler esse livro assim, ó, sempre, vou sempre estar relendo ele, porque ele é um livro simplesmente fantástico, além do tema dele ser fantástico, a história como ela é contada, sabe? É um livro, é uma história que fica passando pela minha cabeça, eu fico lembrando de momentos, ele é muito marcante em vários aspectos. Leitura fantástica, cara, fantástica. Deixa eu ver o que eu falei aqui. O que eu falei nesse vídeo sobre ele? Robert Louis Stevenson. Não faço nem ideia do que a bichinha não fazia ideia. Não fazia ideia do que ela estava prestes a ler. É um livro que boa parte do inconsciente coletivo, boa parte de muita coisa do que sim, a gente eu entendi bastante, tá, inclusive, tá, isso. Assim, impregnado na nossa cultura, tem referências aqui, são referências aqui desse livro. Sim, então, na verdade, inclusive na faculdade de psicologia, eu tava lendo a apostila que a professora, que o livro lá do autor, falando sobre o assunto de psicanálise, citava esse livro. Porque ele é um livro realmente que ele conseguiu sintetizar boa parte do inconsciente coletivo, do que já estava sendo estudado, dito, comentado, já vinha muito, assim, na filosofia, e já vinha vindo esses comentários sobre o inconsciente, né? Sobre esse mistério de que a gente carrega um consciente e um inconsciente ao mesmo tempo, e sobre todas essas coisas. Então, o Robert Louis Stevenson, ele foi muito esperto, cara, porque ele pegou uma história e conseguiu sintetizar tudo isso que estava no ar, que já estava sendo comentado, que já estava fazendo parte, né, das teorias filosóficas, assim, e ele juntou tudo numa história, sintetizou e de forma lúdica, né? Porque é uma história, uma história que você consegue ver aquilo ali materializado, então... Um livro que promete simplesmente ser fantástico, que vai me fazer entender muita coisa de coisas que foram a referência para outras obras. E eu realmente entendi muita coisa. Mais famosas também. Então a leitura aqui eu tô bem animadinha. Muita coisa. E algumas pessoas que eu ouvi que leram. Vou passar. Mas ele é francês, então eu tô assumindo que é assim. Cara, esse livro aqui, ele sempre me interessou. Esse livro aqui eu tô lendo agora, no final do ano. Vai ser provavelmente o último livro que eu vou terminar do ano. Porque ele é bem grosseiro, ele tem quase 500 páginas e eu tô lendo assim, ó, degustando. Sabe aquele livro pra você degustar? Esse livro parece um vinho maravilhoso de 200 anos, porque esse livro é do século XVIII. Ele escreveu em 1700 e alguma coisa. É simplesmente incrível esse livro, incrível. E ele é o tipo de livro que eu mais gosto, que ele é um livro ali do século XVIII, XIX, dessas temáticas das relações humanas, né? Porque naquela época a nobreza e esse povo aí que não tinha o que fazer, só tinha isso pra fazer, que era se relacionar uns com os outros. Então tem muitas reflexões sobre questões psicológicas, mentais e questões de comunicação e das relações. Claro que assim, é focado na nobreza, né? Infelizmente, assim, é uma coisa bem focada nessa galerinha aí. Só que, enfim, era sobre quem se contava as histórias. Tudo bem que depois, né, muita gente também contou as histórias das pessoas pobres, dos miseráveis, por exemplo, é um livro, né, que conta a história dos miseráveis. Mas eu gosto muito desses livros porque eles também explicam muita coisa, sabe? Esses livros dessa época explicam muita coisa do nosso inconsciente coletivo, do Ocidente, de como que a gente foi... como, né, esse lado aqui do mundo foi se formando aí, né, e vários insights, várias reflexões filosóficas, e eu tô amando que esse livro tá sendo muito atual. Muito atual, eu tô lendo coisas e as reflexões feministas, foi um homem que escreveu, viu, mas só que ele escreveu uma personagem feminina que é a minha personagem favorita do ano. Eu nem todo ano eu tenho um personagem favorito, mas esse ano eu votei, vai ser a Marquesa de Merteuil. Eu nem sei falar. Mas essa mulher é um ícone, cara, um ícone. Eu tô adorando ela ali no livro. E assim, é um livro bem interessante. Bem complexo e bem interessante. E eu tô amando. E ele também é muito confortável. Eu amo essa diagramação da Penguin, dessa grossura, brochura, desse tamanho. Ele tá sendo uma leitura extremamente confortável pra mim. É um livro que eu realmente tô degustando mesmo. Tô lendo assim, com prazer, sabe?
ninguém falando dele, mas eu sei que ele é um grande clássico e que na um época grande que ele clássico. foi lançado, ele foi acusado Tem de ser inclusive um imoral, filme. assim. Então eu já me interesso logo quando o livro foi acusado. E esse livro, depois eu li atrás dele falando que esse livro foi um dos motivos pelo qual começou a rachar a nobreza e a monarquia na França. Um negócio assim, de que ele foi causou muita revolta, porque ele vai falar justamente dessas relações tóxicas, sabe? Que existia ali entre aquelas pessoas que não tinham mais nada pra fazer, que ficavam só criando jogos mentais de manipulação e enganando uns aos outros. E porque eles não tinham nada pra fazer, cara. Era um povo ocioso que não tinha nada pra fazer, um povo rico, herdeiro lá, e ainda ficava, sabe? Enfim, e aí causou muita revolta entre as pessoas, ficou muito popular e causou muita revolta, e isso foi inclusive um dos motivos aí, pelo que falam, né, de que começou a rachar a classe dominante. Dizer que ele vai ter uma francesa crítica do século XVIII. Geralmente são os mais interessantes. E tá tendo uma crítica incrível não mesmo. É fininho, mas também não é grossinho. A crítica é incrível. 464 páginas. E é surpreendente que tenha sido um homem que escreveu, viu? Porque eu tô achando os insights dele sobre feminismo, assim, sobre a questão dos direitos das mulheres, muito no ponto. Mais confortável pra mim, que é de capa mole. Sim, muito confortável. Vou passar, gente, porque senão esse vídeo vai ficar imenso. Oh, meu Deus, esse aqui... Nem comecei. Eu cheguei a colocar ele numa lista minha de leituras do mês, mas tirei, porque esse tipo de diagramação da Penguin e Companhia de Bolso, eu já falei isso aqui 1000 vezes, né, em vários vídeos, mas eu vou repetir. Eu detesto essa diagramação, cara, é muito ruim, porque cada página tem muitas letras, a letra é muito pequena, e esse livro é grosso, então eu não tava com saco pra isso. E não vou estar, provavelmente, nunca, então pode ser que eu tenha que comprar esse livro em outra edição pra conseguir ler ele, mas eu quero muito ler esse livro. Muito ansiosa pra ler. Mas talvez o primeiro do Érico que eu leia possa ser Olhar os Lírios do Campo, viu? Não sei. Tô entre esse Olhar os Lírios do Campo pra começar. Mas tanto faz também. Eu ouvi pessoas falando muito bem dos dois. Ele então... é um dos grandes... eu vou passar aqui porque... Ah, tá. Ensaio sobre a Lucidez. Esse livro, eu tô mostrando Ensaio sobre a Cegueira aqui porque ele é o volume 2 de Ensaio sobre a Cegueira. E eu acho que aqui eu nem sabia. Eu nem sabia. Mas realmente depois lendo o livro eu percebi. Cara, esse livro mexeu muito comigo. Foi um livro, assim, é um livro muito sutil, sabe? Ele é muito sutil, é um livro de pace lentíssimo, é tanto que eu cheguei a abandonar ele por um mês. Eu comecei a ler, li até a página 180, 170, eu acho. E aí depois eu tive que dar uma pausa. E aí depois de um mês eu voltei, peguei ele de novo e li, porque tava sendo muito entediante, muito cansativo, assim. E olha que eu já li 2 livros do Saramago, eu tô acostumada com a escrita dele. Mas o Saramago, além de ser português de Portugal, ainda tem essa questão de que a narrativa dele demora muito pra pegar no tranco, entendeu? E esse aqui pegou lá pra quase 200 páginas que realmente me travou, assim, nele, sabe? Que eu fiquei intrigada e aí, meu Deus, foi só ladeira abaixo, porque eu chorei nesse livro, cara. O livro... Sabe aquele livro que você vai aqui, ó, subindo bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho mesmo, bem devagarzinho mesmo. E aí, do nada... eu chorei um choro que parece que ele se libertou, sabe? Foi um choro tão espontâneo porque eu tava lendo ele, eu tava tão concentrada na leitura e quando eu li a coisa que me engatilhou pra chorar, eu fiquei, meu Deus. Comecei a chorar, cara. Chorar assim, sabe aquele choro de tipo, incredulidade de tão bom que é aquilo ali que eu tô lendo. De tão bem feito, de tão bem escrito, de tão bem conduzido, sabe? Ele vai te conduzindo, ele te conduz tão bem que a emoção vem e foi tudo tão sutil, sabe? Cara, o Saramago, ele é realmente, assim, é uma habilidade que esse homem tinha de escrita absurda. Eu quero ler todos os que ele já escreveu, ele é um dos meus autores favoritos, eu sei que tudo que eu ler dele eu vou amar. E eu só insisti nesse livro por causa disso, porque eu confio nele, eu sei que ele é um cara muito fantástico, muito genial, e todos os livros dele são incríveis, impactantes, profundos, maravilhosos. Eu sabia que esse livro não ia ser diferente, por isso que eu insisti, e realmente valeu a pena. Esse livro também eu li, O Lugar, da Annie Ernaux. Essa Annie Ernaux, muita gente fala, né, uma autora contemporânea e tal, ela escreve um tipo de autobiografia meio ficcional, sociológica, que ela também vai falando sobre questões sociais ali, trazendo paralelos históricos. Eu achei bem interessante, é um livro bem fininho, então ele passa rápido, tá ótimo, né? Pra mim, se o livro for muito fininho, todo livro muito fininho vale a pena, não tem porquê... né, fininho, vou perder muito tempo nele. Mas assim, não foi uma autora que me pegou muito, só porque eu não sou muito fã de autobiografia, eu não conheço ela,
né? Então é muito difícil eu querer ler uma autobiografia já de alguém que eu conheço, quanto mais de alguém que eu não conheço, né? Porque eu não tenho interesse, né? Eu não sei quem ela é. Mas é muito interessante, é muito bem escrito. E assim, é muito seco e realista, sabe? Ela é bem direta ao ponto. Você vê que pela escrita dela, ela deve ser aquele tipo de pessoa super prática. É legal porque ela vai falar ali sobre... O pai dela trabalhava em fábrica ali no período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. Se eu não me engano, é da França. Então ela vai falar sobre algumas coisas. Eles eram meio que classe média, né? Classe média baixa, depois foi pra classe média alta. Ela viveu aquela questão de ser a filha que foi estudar e o pai era meio ignorante. Ela vai falando sobre essas coisas, sobre esses paralelos entre classe trabalhadora e os filhos da classe trabalhadora que ascenderam e que foram pra faculdade, todos esses paralelinhos. É bem legal, bem interessante. Vai falar também sobre essa questão da vida, da mortalidade, né? Da jornada de vida do pai dela. É legal, interessante. Eu gosto muito de também encontrar autores contemporâneos. Só isso pra mim, por enquanto, sabe? Nada muito uou, que me fez ficar assim, não. Tem outros livros dela que eu quero muito ler, inclusive tem um livro que falam que é o melhor dela, assim, que é o mais íntimo e mais que ela se aprofunda mais em questões, que é sobre, parece que ela passou por um aborto, alguma coisa assim. Esse aí eu tô bem interessada pra ler. Esse livro... Meu Deus, eu coloquei esse livro aqui, crente que é esse ano, meu Deus. Mas como falei pra vocês no último vídeo, enrolei. Fiquei de ler em janeiro, não li, deixei pra frente, acabei não lendo também. E aí depois acabou que ficou por isso mesmo. E agora eu coloquei em 2025 e vou ler em 2025, vou ler em janeiro, tá? Mês que vem eu vou ler sem falta esse livro. Oh meu Deus, eu coloquei esse também, nem lembrava que eu tinha colocado esse aqui. É um livro que eu tenho muito interesse em ler, esse esboço da Rachel Cusk. Ele também é sequência, tem uns 4 livros dele, também não faço ideia do que se trata. Eu acho que ele é a vibe da Annie Ernaux, assim. Eu tenho essa impressão, não sei nada sobre ele. Mas eu tenho essa impressão de que ele é a vibe da Annie Ernaux, de ser uma autobiografia misturada com reflexões e sei lá. É só palpites. Esse também não vou ler tão cedo, cara, porque assim, pra mim, ler sequência é tipo ler calhamaço. É um livro por ano desses tipo aqui que eu leio. Então esse aqui provavelmente não vou ler ano que vem, não. Então não estou com vontade, mas vai que surge a vontade do nada, né? Outra coisa que também é complicada é que, se eu não gostar do primeiro, eu não vou ler os outros. No caso de uma sequência, assim, de 3, 4 livros, o que eu faço se eu não gostar do primeiro? Eu leio os próximos, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu não sou muito de ler sequências. Mas continua sendo assim. Eu tenho um pressentimento muito bom desse livro aqui, assim como o Amiga Genial. Eu tenho um pressentimento bom dele, mas a questão é que eu não sinto muita vontade de ler ele agora, sabe? Não tô com muita vontade. Eu vou colocar aqui o próximo. 12 livros. Eu queria fazer algo diferente. Eu queria, além dos livros que eu vou fazer, além da lista de livros que eu quero ler em 2024. Que foram 12, hein? Agora foi você ver, né? Que pessoa, meu Deus, gente. O que eu tava na cabeça nessa época? Eu não sei. Como é que eu coloco 12 livros de não ficção? De ficção foram 8, agora de não ficção coloquei 12. Até parece que eu consegui ler 12 livros de não ficção no ano. Nunca, ainda coloquei uns livros grossos. Inclusive, eu também senti vontade de fazer uma lista de livros de não ficção. Então, eu tive a ideia de fazer essa lista de 12 livros de não ficção para 2024. Um livro para cada mês. Não quer dizer que eu vou ler um em cada mês, mas pode ser que um maiorzinho demore 2 meses, um menorzinho demore algumas semanas, e assim, para tentar completar a leitura dos 12 livros. Eu senti essa necessidade porque eu gosto muito de sempre equilibrar minhas leituras entre ficção e não ficção, e ficar ali sempre diversificando. Continuo gostando. Das pessoas, às vezes, terem uma ideia de livros de ficção como se fossem só historinhas, mas é passado muita coisa através de... Inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso, viu? Tô pensando em fazer um vídeo sobre essa questão da importância de ler livros de ficção. Livros de ficção desenvolvem sabedoria, sabe? E livros de não ficção é para você obter conhecimento. Mas obter conhecimento não é o suficiente. Você precisa entrar em contato com diferentes experiências para que você consiga desenvolver empatia, para que daí você consiga desenvolver sabedoria, tá ligado? Porque a sabedoria, ela parte da compaixão. E a compaixão só é possível que a gente tenha compaixão se a gente conhece várias realidades diferentes da nossa. E como é que a gente vai conhecer várias realidades diferentes da nossa se a gente só lê livro de não ficção, né? Se a gente só fica retendo vários tipos de conhecimento técnico, mas não entra em contato com histórias de vida, com reflexões filosóficas, pessoais, psicológicas sobre as pessoas e suas diferentes
tramas, conflitos e tudo mais. Através de histórias narrativas com personagens. Mas acontece se eu ficar lendo muitos livros de não ficção, eu começo a sentir muita falta de livros de ficção. Sim, eu preciso sempre ficar entre os dois. Ou, no mínimo, diversificando, lendo ficção. Muitos livros aqui já de não ficção que eu quero ler, então eu sinto que só se eu fizer isso uma lista. Eu tenho muitos livros de não ficção que eu preciso ler, meu Deus. Eu vou olhar, bater o olho, muitos. Se eu sentir vontade de ler, eu vou pegar pra ler. Os 3 primeiros que eu coloquei aqui é a trilogia Escravidão, do Laurentino Gomes. Esse eu comecei, pelo menos. Aquela outra trilogia dele. E aí eu comprei essa coleção dele aqui, Escravidão, volume 1, 2 e 3. Tá aqui os 3, eu não li nenhum dos 3 ainda, porque... Que é uma sequência também, né? Um negócio que eu coloquei os 3 na lista. Eu coloquei os 3 na lista. Tudo bom. Até parece. Meu Deus do céu. Até parece que eu ia ler os 3 num ano só, mano. Parece que eu não me conheço. Eu faço as coisas, parece que eu saio do meu corpo e esqueço de mim fazendo uns negócios desses. Óbvio que eu ia ler os 3. Eu não ia fazer isso nunca. Eu li o primeiro. É um livro grosso também, muitas páginas e um assunto muito denso, né? Que você precisa ali, ó, se aprofundar, refletir, parar pra pensar, deixar ali, fixar na cabeça. Então... Mas eu vou provavelmente pegar o segundo pra ler esse ano, sim. Quero dar continuidade, porque é um livro muito bom. É um livro que se propõe a falar de forma geral, né? Não é um livro pra você confiar muito, assim, ficar, ai meu Deus, usar como uma super referência. Mas é um livro, eu gosto sempre de, antes de me aprofundar sobre algo, ler um livro que generalize, que fale de forma geral, assim, pra eu poder ter uma noção de, às vezes, onde que eu quero me aprofundar ali, onde que eu vou primeiro, porque outros livros mais específicos, né, às vezes a gente fica meio perdido. Então é por isso que eu gosto. Esse livro aqui, meu Deus, até parece, não peguei, mas eu comprei um livro dele, que tá bem aqui, ó, inclusive. Uma Breve História da Humanidade, tá bem ali. Não sei se vou pegar esse ano 2025, mas eu gostaria, viu? Talvez eu pegue. Porque é um livro que é meio que a introdução a esse livro, O Capital. É do mesmo autor. E ele fez uma breve história da igualdade no livro ali. E é menorzinho e tal. É meio que um resumo, como se fosse um resumo. Mas eu quero muito ler esse livro Capital. Muito. E vou ler em algum momento. Ele vai ser um calhamaço que eu vou colocar também no desafio do calhamaço do ano, porque não tem a minha condição. Ainda mais sendo não ficção, porque ler calhamaço de ficção já é absurdo. Agora, ler calhamaço de não ficção, amigo, isso aí realmente é uma jornada. É uma jornada exaustiva, cansativa. Então, não é pra qualquer momento, não é de qualquer jeito, sabe? Tem que ser muito bem pensado. Então, esse aí, nem cheguei a pegar ele. Oh, meu Deus, esse aí, cara, eu peguei esse livro, mas abandonei. Tentei pegar de novo, abandonei de novo. Tentei pegar... Ele é um livro também que eu vou precisar lidar com ele como eu vou lidar com Calhamaço. Porque é um livro que tem muitas páginas e ele tem uma diagramação horrível, esse livro. Eu vou ter que comprar ele em outra edição, porque não tenho a mínima condição de ler um livro de não ficção tão cansativo como esse, com a letra minúscula dessa, com a página gigante e com a página branca, mano. Pelo amor de Deus. Esse é o meu pior pesadelo em formato de livro, entendeu? E é um livro num assunto que eu tô tão interessada, que eu quero tanto ler, que eu tenho tanto interesse, que eu acho tão importante, do Darcy Ribeiro ainda. Então eu preciso muito desse livro, eu quero muito ler esse livro, mas eu preciso criar uma boa estratégia pra ler ele. Eu vou ter que criar uma estratégia tipo essa estratégia do Calhamaço. Vai ter que ser um negócio parecido com isso aí. Porque é um livro muito desafiador. Ah, esse livro foi maravilhoso. Esse livro eu li no primeiro semestre e foi, assim, muito impactante. Ela vai falar sobre a questão parda, né, sobre colorismo. Ela era psiquiatra, é um livro dos anos 80, inclusive achei que era um livro mais novo. Ela era psiquiatra baiana, mulher preta, então, assim, é extremamente construtivo e enriquecedor esse livro. Muito incrível. E eu chorei muito lendo, não foi pouco, gente. Foi, tipo assim, chorar muito mesmo, chorar de soluçar. Lendo, porque ela vai trazendo relatos, né, de pacientes e tal, pacientes negros e pardos que lidam com essas questões raciais, com racismo no dia a dia, com essa questão da identidade, né, de não se ver, de se sentir confuso em relação a isso. Nossa, muito... Meu Deus, que livro. Para quem é psicólogo, para quem se interessa por isso, para quem quer aprender mais sobre questão antirracista, colorismo, anticolonialismo, esse livro para mim é leitura obrigatória. Esse aí, oh meu Deus, é outro, ó. Pô, por que eu faço isso comigo mesmo? Eu fico comprando esses livros nessa companhia de bolso, nessa diagramação horrível. Eu odeio essa diagramação, odeio. São bonitos. São livros muito bonitos, mas essa diagramação é horrível. Não é pouco ruim, é muito ruim. Muito ruim.
A letra pequena é muito rente às letras da folha, então você fica muito tempo numa folha só, passa muito devagar, acaba se tornando muito enfadonho, cansativo. Vou ter que comprar esse livro em outra edição. Ou, como eu disse, né, criar uma super estratégia para ler ele, mas é um livro que eu tenho muito interesse em ler, porque esse Edward Said, não sei, Said, ele é um autor que fala muito sobre a questão palestina, ele é muito bom, muita gente fala muito bem dele. Ele tem outros livros dele que eu quero ler, inclusive acho que tem um chamado A Questão Palestina dele, se eu não me engano. Mas esse livro eu tenho muito interesse mesmo. Essa lista que eu montei foi uma lista de desejo, na real, né? Uma lista de desejo da minha vida. Só que eu confundi e coloquei do ano 2024 ao invés de colocar lista de desejos de não ficção da minha vida. Eu deveria ter feito esse vídeo com esse título. Porque isso aqui era impossível, cara. Pra um ano só, é impossível. Esses livros grossos ainda. Eu nunca queria ler um livro desse em um mês. Toda essa problemática, então eu sinto que ele vai me dar um contexto, ó, a grossura, um aprofundamento muito tudo bom, muito enriquecedor. Eu sinto que eu vou aprender muito com esse livro aqui, que vai ser louquinha. uma antes e depois dele. Ele é um de eu sinto mesmo que eu vou ser uma pessoa antes e depois dele. Mas... esse é outro, mesma coisa desse aí. Mesma coisa, mesma diagramação, mesma edição de companhia de bolso, mesmo problema. Do Sérgio Buarque, esse ano eu li, né, no desafio que eu tô fazendo com a galera, desafio Fase da Leitura, eu li dele, do Sérgio Buarque de Holanda, eu li um de não ficção. Essa parte que eu li, que é aquela coleção Grandes Ideias da Companhia das Letras, sabe, azulzinho claro, fininhos, O Homem Cordial, que inclusive tá dentro desse livro aqui, tá dentro desse livro Raízes do Brasil, esse ensaio, só que nesse do Homem Cordial que tá ali, do Grandes Ideias, tem vários ensaios dele, né, não é só esse. Eu achei bem interessantinho. É uma escrita bem difícil, bem complicadinha, bem difícil, principalmente no início, né, que eu tava me acostumando com a linguagem dele, mas depois ficou menos difícil. Teve um ensaio dele que eu gostei muito, Poesia e Crítica. Amei esse ensaio, eu vou reler ele depois, vai ser um ensaio que eu vou estar sempre lendo, porque ele fala sobre essa questão do paralelo, do paradoxo entre criar e apreciar, criticar aquilo, e da função do apreciador da arte como um agente que contribui de forma indireta para aquilo, que ele também contribui para aquela criação artística, assim como o próprio criador, de certa forma, sabe? Com a crítica, com a sua experiência, o que a sua experiência de vida fez a pessoa achar daquilo, e essas contribuições fazem parte do processo criativo também, né? De como que essa arte chega nas pessoas e como que elas interpretam, e como que a arte é enriquecida a partir dessa contribuição externa. Umas coisas assim bem legais, viu? Gostei bastante. Mas esse livro aqui, Raízes do Brasil, não sei quando eu vou ler. Porque, meu Deus, a escrita dele não é fácil não. Se esse livro aqui tiver uma escrita desse jeito como o outro, vai demorar muito pra ler, viu? Mas ele é fino, né? Pelo menos isso, ele não é tão grosso não. Esse livro é um livro que é da companhia de bolso, beleza? Mas ele é bem fino. Então pode ser que eu já me sinta mais, né, confiante pra encarar esse aqui. Mas é um livro que eu também não tenho muito interesse de ler agora, não. Uma amiga minha leu, falou bastante dele pra mim e tal, só que, sei lá, não sei porquê, assim. Por enquanto eu não tô muito interessada pra ler ele logo. Mas eu quero ler sim em algum momento, claro, né? Por isso que eu comprei. Mas por enquanto não penso em ler ele, não. Não sei quando vou ler. Esse aqui do Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social. Gostei muito do livro que eu li dele, A Origem da Desigualdade entre os Homens. Eu gostei bastante. Ele é bem filosófico, né? Eu acho que ele era até um artista, eu acho. Tem uma coisa assim, que ele era um artista e virou filósofo. Arte e filosofia se misturam muito, né? Muitas vezes uma coisa leva a outra. Mas enfim, eu tenho vontade de ler esse livro, mas... sei lá, não sei quando. É um livro fino também, então pode ser que eu pegue ele aí. Não sei se esse ano que vem, se eu achar que, se eu ficar com vontade de ler algum de não ficção, né, assim, mais rapidinho, mais curto, pode ser que eu pegue ele. Mas sei lá, é isso. Teve muitos comentários nesse vídeo aqui, inclusive de uma youtuber que eu assisto, assim, de vez em quando, que eu gosto, acho ela bem legal, que ela comentou e quando eu vi, eu falei, caraca, essa mulher achou esse vídeo, até ela chegou nela, ó, 3.500 visualizações. Tem exatamente um ano atrás, nos comentários. Legais. Muitos de vocês que ainda estão aqui hoje, acho que me conheceram por esse vídeo, né? O que tem mais? Ué. Ah, esse aqui eu li, ó. Nossa, teve até muitos livros que eu li. Mais do que eu imaginei. Eu acho que tem uns 4, né? Ó, eu li Escravidão, li Tornar-se Negro. Foram só esses 3. Foram 3, então. De 12, né? Mas pelo menos li alguma coisa, olha só. Li esse aqui, Que Tipo de Criatura Somos Nós, que eu achei bem difícil também a escrita, tá no Chomsky.
hello, vamos rever aí. É um livro recente dele, um livro que ele escreveu assim meio que juntando várias coisas do que ele já tinha escrito em outros livros, meio que um resumo assim das coisas que ele fala mais nos livros dele, dos assuntos que ele mais tem interesse. E ele meio que vai resumindo aqui. No início eu achei bem difícil, mas depois eu fui me acostumando e achei menos difícil. Eu também sou idiota, né, cara? Eu também sou bestalhada. Por que eu escolhi o livro que ele vai resumir sobre o que ele já escreveu? Eu preciso ler o que ele já escreveu antes, né? Esse livro aqui é mais pra quem já leu ele muito e tá lendo isso aqui depois de ter lido muito ele. Mas tem um livro dele aqui, Quem Manda no Mundo. Tem um livro dele aqui, Quem Manda no Mundo. Eu tenho vontade de ler, não sei quando eu vou ler, mas tenho vontade. Esse livro li, gostei, legal, as reflexões interessantes sobre linguística, sobre biologia e coisas. Eu já postei a resenha desse livro no meu Instagram, quem quiser ver lá. Porque nem eu tô lembrando agora o que eu escrevi lá. Mas enfim, acabou. É isso, pessoal. Então foram esses os livros, né, que eu tinha separado. Dos livros de ficção eu li o quê? Dos livros de não ficção eu li 3, né? Mas os de ficção, eu li algum daquela lista, meu pai? Gente, se eu não li nenhum dessa lista vai ser triste. Li O Médico e o Monstro. Li e reli, então vale por 2, vai. E as Relações Perigosas tô lendo. Então 2 aqui eu li, pelo menos, essa lista. E Ensaio sobre a Lucidez, então eu li 3. 4 com a Annie Ernaux no lugar. Então até que eu fui bem fiel, vai. Até que eu usei bastante essas listas como base aí pra escolher meus livros do ano. Li 4 da lista de ficção, de 8, foi metade então da lista. E de não ficção, que foi uma lista completamente absurda que eu fiz. Eu li só 3, mas mesmo assim já foi bastante coisa, né? Porque, pô, não ficção já é bem mais complicado, né? De ler e tal. Mas enfim, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, analisando aqui, reagindo a essas minhas listas que eu fiz ano passado. Eu gosto de fazer isso porque eu já tinha feito um vídeo assim. Esse vídeo aqui, ó, eu já tinha feito ele ano passado, analisando minha lista de 2023. Eu gosto de fazer isso porque é um tipo de retrospectiva, né, do ano, dessas expectativas que eu criei pro ano, e eu gosto de analisar o que aconteceu, por que eu desisti, por que eu li, o que eu achei, e ver, né, quais eram as minhas expectativas em relação àquela leitura. Eu acho interessante fazer isso. Esse ano eu já fiz o vídeo passado, se você não assistiu ainda, 5 livros para 2025. Eu escolhi pra esse ano só 5 livros, né, porque, enfim, fiquei traumatizada por causa dessa lista de 20 livros que eu fiz, essa lista absurda que eu fiz de 20 livros, entre eles 12 de não ficção. Então eu criei essa lista de 5 livros para 2025 só com livros de... Tem um de não ficção, na verdade, da Bell Hooks. E os outros são de ficção. Porque, assim, são livros que eu quero muito ler no ano. Não quer dizer que eu só vou ler eles, né? Mas são aqueles livros ali que eu quero ler naquele ano. E esse ano eu deixei uma lista bem mais realista em comparação a essa anterior, porque é isso. Esse é o momento em que estou agora, quero ser realista. Ano passado eu fui idealista, mas esse ano eu quero ser realista. E quem sabe ano que vem eu seja idealista de novo, né? Nunca se sabe, a gente fica aqui, ó, tentando equilibrar aí a balança, o pêndulo do paradoxo. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo pra vocês. Fica por aqui que tá vindo mais vídeo interessante aí de final de ano. Esse final de ano e o início do ano que vem vai ser só de vídeos de retrospectiva, de vídeos assim super legais sobre as leituras do ano. Então fica por aqui, não perde nada, se inscreve, curte esse vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo o que você gostou, o que você quer ver aqui, algum vídeo que você quer muito que eu faça esse final de ano, início do ano. Comenta aqui embaixo que eu vou fazer sim, eu gosto muito de ouvir os comentários de vocês, eu vi as sugestões de vocês e atendê-las aí o máximo que eu conseguir. Então é isso. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.